Bom, pessoal, boa noite. Que bom revê-los, né? E alguns rostinhos novos aí vindo pela primeira vez. É sempre bom a gente receber pessoas novas, receber amigos antigos, né? Que já frequentam aqui o grupo com a gente. Então, em primeiro lugar, vou me apresentar. Meu nome é Lívia, eu sou fisioterapeuta de formação. Hoje eu sou consultora técnica da CNPH. Junto comigo, a Vivian, também é fisioterapeuta. Daiane, fisioterapeuta, a Carla também é fisioterapeuta, e a gente, em parceria, né, com a CNPH, em parceria com esse grupo GIAN, a gente promove aí a cada 2 meses essas discussões assistenciais, e a gente convida aí os hospitais parceiros a participarem desse evento com a gente. Tá? Então, todo mundo que veio hoje já fez, alguns já tinham ali os dados, né? Ou quem não tinha, veio a primeira vez, já está ali, então automaticamente já vai recebendo aí no e-mail de vocês, sempre que a gente tiver o evento, o convite, e a gente só pede que vocês façam a inscrição para poder vir participar. É muito bom ver a sala hoje toda cheia, né? Obrigada pela presença de vocês. Queria agradecer também o pessoal que está à distância aí, que se linkaram com a gente para poder assistir a palestra. Então, agora, até mais ou menos umas 8h30, a gente vai ver a apresentação das meninas e depois a gente vai ter um tempinho aí para discussões. Então, a partir das 8h30, o pessoal que tiver no link pode mandar aí as suas perguntas que a gente vai colocar aqui na tela para elas, tá? Então, hoje tem o pessoal do interior de São Paulo, o pessoal do Rio, o pessoal de Brasília. Então, o evento está indo aí Brasil afora. Que bom, obrigada pela participação de vocês. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho o manejo do paciente tracostomizado, uma visão interdisciplinar. E hoje quem vai dar a palestra para a gente é a fisioterapeuta Lucimar Martins Machado. Ela é especialista em fisioterapia respiratória pela Unifesp, pela Unicamp, fisiocardiorrespiratória pelo INCOR, e atualmente ela é fisioterapeuta da UTI do Hospital Sírio-Libanês. Depois dela, a fonoaudióloga Luciana, que também é pós-graduada em neurolinguística em fono pela USP. Ela é mestre em ciências também na área de fisiopatologia experimental pela USP e também é fisioterapeuta do Hospital fono, desculpa, perdão, é a força do hábito. É fono também do Hospital Sírio-Libanês. Tá? Meninas, muito obrigada por terem aceito o convite. A gente começa com a Luzimar. Boa noite. Acho que foi. Desculpa. Boa noite, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ao grupo GIAN. Tá? É muito bom falar para vocês aqui sobre o paciente tracostomizado. É algo que eu tenho bastante vivência. A Luciana também, né, Luciana? Nós trabalhamos juntas no Hospital Sírio-Libanês. Então, vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de falar para vocês sobre o objetivo da cânula de traqueostomia. O objetivo da cânula de traqueostomia é proteger as vias aéreas e favorecer a ventilação pulmonar de pacientes submetidos à ventilação mecânica ou à respiração espontânea. Então, uma coisa super importante é o conceito de traqueostomia e de cânula de traqueostomia, né? Então, a traqueostomia é a comunicação da luz da traqueia com o meio externo, certo? E a traqueostomia é realizada é um procedimento realizado através do procedimento de traqueotomia. A cânula de traqueostomia é a prótese. Como vocês podem ver aqui, eu posso ter o paciente traqueostomizado utilizando a prótese, que é a cânula de traqueostomia, mas também eu posso ter um paciente traqueostomizado que já foi desmamado, já foi decanulado. Bom, aqui é só para a gente relembrar rapidinho, essas aqui são as primeiras cânulas, né, que foram fabricadas de 1980 a 1930. Foram as cânulas metálicas que eram fabricadas em latão e fabricadas em prata. Hoje em dia, no mercado, nós temos um arsenal enorme de cânulas, né? Aqui nós temos as cânulas metálicas. As cânulas metálicas, elas podem possuir uma cânula interna, pode ser fenestrada com cânula interna ou pode ser multifenestrada. Além de ter esse diferencial com relação às fenestras, as cânulas metálicas também elas podem ser curta, standard, né, que é a padrão, ou longa. Isso vai depender da necessidade do paciente e da avaliação do médico. Bom,
Aí depois vem aqui um outro arsenal de cânulas, que como todos sabem, é um arsenal muito grande, que é a variedade de cânulas plásticas, né? Então vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho para vocês com relação à cânula metálica. Então a cânula metálica, hoje em dia, o material de fabricação pode ser em latão cromado ou de inox, né? Acho que todo mundo sabe que a cânula metálica ela tem um problema com relação aos exames de imagem, né? Ressonância nuclear magnética ou tomografia. Então, por exemplo, a cânula de inox, ela até pode, o paciente pode ser submetido à ressonância nuclear magnética. Porém, o metal, ele interfere na qualidade da imagem, né? Incide o raio explode em cima do metal e acaba comprometendo a qualidade da imagem. Agora, a cânula de latão cromado, essa cânula já não pode entrar dentro de um aparelho de ressonância nuclear magnética. De tomografia pode, mas tem aquela coisa também que eu falei para vocês. Vai criar artefato e isso vai comprometer a qualidade da imagem. Bom, aqui a cânula de tracostomia com balão. Então, cânula de plástica com balão. Então, a plástica eu tenho ela com balão de silicone, de alta ou baixa pressão, e posso ter também com balão de espuma. Alguém aqui conhece a cânula de tracostomia com balão de espuma? Não? Conhece? A cânula de balão com espuma, gente, é uma cânula que tem um corpo de silicone, tá? E essa cânula com espuma, ela é muito utilizada naqueles pacientes que têm, por exemplo, que mesmo com a cânula com o balão tradicional, eles broncoaspiram muito. A gente sabe que o cuff, ele não obstrui totalmente a traqueia ao ponto do paciente não broncoaspirar. Ele minimiza a broncoaspiração. Por mais correta que esteja a pressão, o cuff vai minimizar a broncoaspiração. Alguns pacientes que têm alteração postural, deformidade de pescoço, eles vão broncoaspirar mais ainda do que os outros que não têm alteração anatômica do pescoço. Então, aí vem a cânula com balão de espuma. Esse balão de espuma, ele vai moldar com todo o espaço, ele vai mudar todo o espaço que tem na traqueia. Então, a vedação com balão de espuma acaba sendo um pouco melhor do que com balão tradicional, tá? E essa cânula pode ser usada tanto em pacientes em ventilação espontânea como ventilação mecânica. Então, aqui, não sei se vocês observam, tem um conector. Esse conector, ele é utilizado quando o paciente vai usar ventilação mecânica. Esse conector é conectado na entrada aqui da cânula, e o balão, esse aqui é o balão piloto, é conectada nessa entrada. Então, toda vez que o ar entrar na inspiração, o balão vai ser insuflado junto, porque na hora que o ar entra, a traqueia dilata. Consequentemente, o que tem em cima, aqui o saliva ou secreção que tiver em cima, a traqueia dilatou, então a tendência é todo o conteúdo de secreção que tem descer durante a inspiração. Com essa cânula isso não vai acontecer, porque toda vez que o ar entrar, na hora da inspiração, o ar vai entrar pela cânula e ele vai entrar pelo balão, o balão vai insuflar também. Bom, aqui é a cânula de traqueostomia plástica com balão e com sistema de aspiração subglótico ou supracuff. Acho que esse aqui a maioria de vocês conhecem também, né? Um dos objetivos dessa cânula é de minimizar também a broncoaspiração. A gente consegue aspirar todo aquele conteúdo que está abaixo da glote e acima do cuff. Só que, assim, na experiência prática, a gente vê que tem alguns pacientes que esse sistema não funciona. A gente tem que movimentar a cânula para baixo, para o lado, vai dando uma movimentadinha até a secreção sair. E tem alguns que não sai de jeito nenhum. Mas, assim, na nossa experiência, no nosso hospital, nós utilizamos bastante, inclusive, a cânula com sistema de aspiração é uma cânula padrão, e na maioria das vezes ela funciona adequadamente, tá? Aqui é um outro modelo de cânula, também tem uma cânula com balão, ela tem uma intermediária, e eu não sei se vocês observam que o conector de 15 milímetros está na intermediária. Então, assim, não pode perder a intermediária, porque se perder a intermediária, não tem como ventilar o paciente com ambu e não tem como ventilar o paciente com ventilação mecânica também, tá? E aqui é outra cânula com balão e que tem as intermediárias junto. Aqui outra cânula plástica, essa aqui tem a fenestra, né? Então tem esse modelo, temos esse modelo. Eu não sei se vocês já observaram, mas tem umas cânulas que são menos anguladas, outras que são mais anguladas. Tudo isso para atender o perfil anatômico do paciente. Aqui as cânulas de comprimento ajustável. Cânula de comprimento ajustável, vocês conhecem? Não? Então, cânula de comprimento ajustável, ela está indicada para paciente obeso, né, que tem alteração postural, geralmente eles têm uma anteroversão da cabeça. Então,
Então, a tendência da cânula convencional exteriorizar, né, a ponta dela ficar mais alta, a ponta da extremidade inferior. Isso pode comprometer a luz da cânula e comprometer a permeabilidade da via aérea. Então, com a cânula de comprimento ajustável, essa aqui é a neck flange, nós conseguimos ajustar a cânula mais comprida para dentro da traqueia ou menos comprida. Está indicado também para pacientes que têm obstrução dentro da traqueia, ou uma obstrução extrínseca, ou um granuloma. Então, ajustando a cânula, por exemplo, eu tenho um ponto da traqueia, eu tenho uma obstrução aqui. Eu consigo ajustar essa cânula um pouco mais para dentro, deixar essa cânula mais comprida para dentro da traqueia, ultrapassar aquela obstrução e conseguir manter a permeabilidade da via aérea. Aqui é outra cânula também de comprimento ajustável. Essa cânula de comprimento ajustável, tem ela do tamanho convencional, né? Ela é longa, mas ela é extra longa também. Bom, cânula de traqueostomia plástica sem balão. Aí a plástica sem balão também tem vários modelos. Tem essa aqui sem a intermediária, tem uma outra aqui com a intermediária. Lembrando que a intermediária dela também tem um conector de 15 milímetros. Tem essa aqui, que é uma cânula fenestrada. Tem uma cânula interna com fenestra e outra cânula interna também sem fenestra. Vocês entendem por que, por exemplo, esse kit tem mais 2 cânulas internas? Não? Por que será? O que vocês acham? Então, é o seguinte. Geralmente, as cânulas com fenestra, quando nós vamos aspirar os pacientes com sonda de aspiração, se a gente aspirar sem uma cânula fechada aqui por dentro, existe o risco de fazer falso trajeto com a sonda de aspiração. E isso acabar lesando a mucosa da traqueia. Então, assim, na minha experiência, toda vez que tiver o paciente com a cânula com fenestra e vocês forem realizar a aspiração traqueal, vocês pegarem a cânula interna, que é sem fenestra, e encapar aqui por dentro para aspirar. Isso aqui vai prevenir que tenha essa lesão, que faça o falso trajeto, principalmente se você for aspirar com uma cânula mais fina, uma sonda de aspiração mais fina. Bom, aqui continuando as cânulas plásticas sem balão, então outra plástica, outro modelo também que tem 2 cânulas internas. Algumas já vêm com um conjunto que é cânula externa, cânula interna, conector de 15 milímetros, que é opcional, a pessoa usa ou não com conector, e tem alguns outros acessórios, que é uma válvulazinha de fala e um tampãozinho para proteger quando o paciente for tomar banho. Conecta, o paciente toma banho, lava a cabeça, a água bate aqui em cima e evita que o paciente aspire aquela água durante o banho. Tá? Aqui é outro kit. Então, é um kit parecido com esse aqui. Aqui, de novo, a cânula de traqueostomia de comprimento ajustável tem ela sem balão também. Tá? E outro modelo de cânula também que vem com os acessórios. Conector de 15, a válvula fonatória e um tampão protetor para usar durante o banho. Bom, fazendo aqui uma comparação entre as cânulas metálicas e as cânulas plásticas, né? Então, por exemplo, as cânulas metálicas são próteses mais pesadas, a cânula plástica são próteses mais leves, metálicas menor custo, plástica maior custo, metálicas não previne escape aéreo durante a ventilação mecânica, então está contraindicado para aquele paciente que necessita de ventilação mecânica. As cânulas plásticas previnem o escape aéreo por conta do cuff. Metálica, contraindicado para o paciente disfágico, né, por conta da broncoaspiração. A cânula com balão minimiza a broncoaspiração. A gente fala minimiza porque é aquilo que nós falamos, né? O balão, ele não protege 100% a via aérea contra a broncoaspiração. A cânula metálica favorece a higiene brônquica, a plástica também favorece a higiene brônquica. As cânulas metálicas interferem na realização dos exames de imagem, que é aquilo que eu falei para vocês. Está contraindicado para ressonância nuclear magnética de latão cromado. A gente nunca sabe se é que o paciente está usando de latão cromado ou de inox. Então, na dúvida, se o paciente vai fazer ressonância, mesmo que ele fale para você de inox, mas ele não tem nada ali que prova que é de inox, a melhor coisa é trocar, passar por uma cânula plástica, tá? Para fazer o exame. Já a plástica não vai interferir na qualidade do exame e não é contraindicado para nenhum tipo de exame. As cânulas metálicas têm uma coisa super interessante, que possui padrão Jackson. As plásticas não possuem padrão Jackson. Alguém aqui sabe o que é padrão Jackson? Não? Então é o seguinte, ó. Padrão Jackson, gente, significa que é o seguinte: toda cânula metálica, independente da marca, do modelo dela, o diâmetro interno delas vão ser o mesmo e o diâmetro externo também o mesmo, certo?
Então, por exemplo, a marca A. Ah, não tem mais a marca A, eu vou comprar a marca B, o paciente está usando o número 8, eu posso comprar a marca B número 8, porque elas vão ter o diâmetro interno e o externo iguaizinhos. Isso chama padrão Jackson. Isso em qualquer parte do mundo que vocês forem, ou qualquer marca, entre as cânulas metálicas existe o padrão Jackson. Nas cânulas plásticas já não existe o padrão Jackson. Então é importante. Ah, meu paciente está utilizando a cânula número 8 da marca A. Agora eu quero da marca B, ou eu não encontrei mais da marca A. Então é sempre importante fazer o comparativo, procurar saber qual que é a configuração de diâmetro interno, diâmetro externo, comprimento e curvatura da cânula para comparar com a outra marca. Por quê? Se o paciente já estiver utilizando aquela cânula A por muito tempo e, de repente, passar por uma cânula B que tem o mesmo número, pode ser que a configuração seja diferente, ele vai sentir desconforto. Tá? Bom, com relação ao tratamento do paciente. O tratamento do paciente tracostomizado, ele envolve toda uma equipe interdisciplinar que vai trabalhar de uma forma multidisciplinar, e o único objetivo é o bem-estar do paciente, é o resultado efetivo do tratamento do paciente tracostomizado. Então, é médico, equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, psicologia, assistente social, principalmente pensando no contexto de hospital público, né? Sempre o assistente social ele está engajado, mais engajado ainda do que no hospital particular, e a família tem que estar integrada, porque muitos dos pacientes traqueostomizados são pacientes crônicos, muitos deles vão para casa com a cânula de traqueostomia, né? Ou às vezes já decanulado, mas ainda mantém o traqueostoma. Então a família tem que estar engajada, tem que estar inserida nesse contexto. Bom, com relação, pensando em toda a equipe, né? Mas principalmente para nós da fisioterapia. Então, avaliação e tratamento. Então, sempre levar em consideração a ausculta pulmonar, padrão respiratório, qualidade, característica da secreção, se a tosse é eficaz ou ineficaz, se o paciente utiliza ventilação mecânica ou não, umidificação das vias aéreas, que tipo de umidificação é mais adequada para aquele paciente, é uma umidificação ativa através de um macronebulizador frio, um macronebulizador quente, ou um filtro umidificador passivo, narizinho artificial. Né? Então, sempre é importante avaliar qual é o melhor meio de umidificação. Higienização das vias aéreas e da cânula intermediária ou cânula interna, né? E posicionamento do paciente do circuito de ventilação mecânica. Uma das coisas que a gente observa muito é que, às vezes, o paciente traqueostomizado está lá na cama com o pescoço para trás, com o pescoço para o lado, e aí ele está tossindo, e ninguém sabe por quê, né? Então, o paciente traqueostomizado mal posicionado, o cuff não vai ficar perpendicular à traqueia. Ele não vai proporcionar uma boa vedação. Consequentemente, aquilo ali vai ficar cutucando, vai ficar estimulando a tosse e propiciando também um meio de broncoaspiração. Bom, pensando nessa questão de cuidados, uma das coisas que nós tomamos bastante cuidado é com a monitorização do cuff. Então, fala-se que a pressão ideal de cuff é em torno de 20 a 30 centímetros de água, levando em consideração a pressão de perfusão da traqueia. Porém, nós sabemos que a melhor pressão, a pressão de cuff ideal, é aquela pressão que te proporciona a vedação da via aérea. Né? Então, tem pacientes que eu consigo vedar com 10 centímetros de água, tem alguns que eu consigo vedar com 20, outros com 25. O ideal é não ultrapassar 35. A partir da hora que ultrapassou 35 centímetros de água, a gente tem que começar a pensar, será que essa cânula está muito estreita, ela é muito fina para esse paciente, é muito pequena? Será que esse paciente tem uma traqueomalácia? Né? Então, a gente começar a pensar nisso. Pressões acima de 30 ou 30 centímetros de água podem causar sérios danos para a via aérea. Bom, pressão de cuff baixa. Então, a pressão de cuff baixa não vai vedar a via aérea, se o paciente vai em ventilação mecânica, não vai proporcionar uma boa pressurização, o paciente vai começar em assincronia, porque vai ter escape aéreo. Se o paciente tiver, aliás, em ventilação mecânica, ou às vezes até em ventilação espontânea, pressão de cuff baixa também vai aumentar o risco de broncoaspiração. Como todos sabem, todos os pacientes traqueostomizados um potencial disfágico, né? Depois a Luciana vai falar sobre isso, né, Luciana? Porque quando o paciente é traqueostomizado, ele tem toda uma alteração da mecânica da deglutição. Bom, aqui, pressão de cuff alta. Então, a pressão de cuff alta, ele pode promover uma isquemia na parede da mucosa, né? E essa isquemia na parede da mucosa pode
depois evoluir com uma fístula entre a traqueia e entre o esôfago. Além do que também, gente, imagina um paciente com uma âncora no pescoço, né? Já é difícil para poder respirar. Imagina com uma âncora no pescoço, que é a cânula, empurrando a pele do pescoço para baixo e ela fixada, é uma âncora fixada. Então, uma cânula de traqueostomia com o cuff super insuflado, além dos riscos de lesão para a mucosa da traqueia e lesão do esôfago, ainda dificulta mais ainda a deglutição desse paciente que já está comprometida. Bom, aqui outras coisas que nós devemos avaliar sempre, que é uma das complicações, que é a obstrução da cânula de traqueostomia. Então, o acúmulo de secreção, rolhas de coágulos, principalmente na fase inicial, né, quando o paciente está no POI, que ele acabou de fazer uma traqueostomia clássica no centro cirúrgico, ou mesmo na beira do leito, aquela traqueostomia percutânea. Tomar bastante cuidado com os coágulos no início. E depois, no decorrer do tempo, sempre avaliando a característica da secreção, para evitar a formação de rolhas de secreção. Posicionamento inadequado do paciente no leito. Tração de circuitos de ventilação mecânica. Por que será que posicionamento do paciente inadequado no leito e tração do circuito pode promover a obstrução da cânula? Vocês já pararam para pensar por quê? Então, por exemplo, se o circuito de ventilação mecânica puxa a cânula aqui nesse sentido, então qual que é a tendência da ponta da cânula? Ir para trás, certo? A ponta da extremidade inferior, ela vem para trás e ela obstrui, ela vai ficar obstruída porque ela vai bater na parede posterior da traqueia. Se o circuito estiver puxado, tracionado para cima, vai ser o contrário. A ponta dela, a extremidade inferior, vem para a parede anterior. Então, além da obstrução, a cânula vai ficar cutucando aqui dentro a mucosa do paciente, da traqueia, vai causar dor, vai disparar a tosse e, com o tempo, pode evoluir com granuloma, né? E o granuloma, como todos sabem, não é uma coisa muito fácil, o granuloma interno não é uma coisa muito fácil de se tratar. Geralmente tem que tratar com broncoscopia e mesmo assim, muitas vezes, não se resolve 100%. Bom, com relação a cuidados ainda, né? Cabeça em hiperflexão e outra ação do circuito, eu acabei falando no outro slide também. Tem um aumento da pressão na parede anterior da traqueia, obstrui também o esôfago. Pode propiciar também a microaspiração, escape aéreo e obstrução da cânula. Bom, importante, muitas vezes, toda vez que a cânula está perdendo o ar, está perdendo pressão, a gente imagina que é o quê? Que é o balão interno, que é o cuff que está furado, né? Mas às vezes não é o cuff que está furado. Inclusive, às vezes a gente pede para o médico, olha, por favor, dá para o senhor vir trocar a cânula do paciente, porque está perdendo pressão, ele está broncoaspirando, está tendo escape aéreo, e o cuff está furado. Aí o médico vai lá e troca a cânula. Quando ele troca a cânula, ele deixa a cânula lá fora e fala, vamos testar. O balão não está furado. Aí, às vezes, ele fica bravo, né? Nossa, vocês não avaliaram direito. Por quê? O problema, muitas vezes, não está aqui no balão interno, no cuff. Pode estar na linha de insuflação. Essa linha de insuflação, às vezes, ela pode sofrer alguma trinca, alguma quebrinha, e isso pode estar promovendo o escape de ar aqui dos balões. O balão piloto, ou, às vezes, na válvula de retenção. Aqui a gente tem uma válvula de retenção que é uma mola, você já para de observar, né? Então, essa mola, na hora de que a gente entra com a seringa ou com o medidor de cuff, essa mola, ela encolhe, permite a entrada do ar para o balão interno, e na hora que nós desconectamos aqui o medidor de cuff ou a seringa, ela alonga novamente. Então, sempre observar, ver se ela alongou. Quando ela alongar novamente, significa que ela vedou totalmente. Se ela continuar encurtada, ela não vedou, vai continuar, vai vazar, o balão interno vai acabar vazando através do balão piloto, certo? Ao longo do tempo, eu acho que já deu para observar que esse conjunto, linha de insuflação e balão piloto, vão ficando rígidos. Vocês já observaram isso? E aí a gente vai aferir a pressão do cuff e a gente não consegue aferir uma pressão fidedigna. Então, a partir do momento que você está aferindo e não está conseguindo aferir uma pressão fidedigna e está trazendo algum impacto para o paciente, é importante conversar com o médico e, de repente, já está na hora de trocar, né? De acordo com os fabricantes, cada fabricante determina um tempo de troca. 1 mês, 2 meses, tem uns que até 15 dias. Mas nós sabemos que essa não é a realidade aqui no Brasil. No Brasil, troca-se a cânula somente quando tem algum problema, né? Quando a cânula deixa de funcionar, ou às vezes quando o paciente tem uma infecção de repetição, e aí o médico resolve trocar a cânula porque fala que a cânula já pode estar colonizada.
Aqui é só para mostrar para vocês aqui, ó, o cuidado de um profissional com o posicionamento aqui do paciente, tá? O paciente traqueostomizado está com circuito aqui de ventilação mecânica. Outra coisa importante, quando o paciente está traqueostomizado, isso aqui é um catéter malte, né? Que muitas pessoas chamam de catéter de broncoscopia. Esse aqui é o ideal, porque ele permite que o circuito do paciente fique de uma forma retinha e não tracione a cânula nem para o lado, nem para cima, nem para baixo. Tá? Aqui o filtro umidificador passivo, ou o narizinho artificial. Lembra que a gente tinha falado, os meios de umidificação? Então, por exemplo, eu tenho um paciente traqueostomizado que foi para casa. Em casa ele fica com macronebulização, porque, aliás, desculpa. No hospital ele fica com macronebulização porque ele tem uma secreção espessa. Em casa talvez ele continue com a secreção espessa, mas ele vai ficar amarrado. É um paciente que anda, que quer voltar a trabalhar, que quer ir passear. Então, uma das formas que tem de proteger a cânula dele contra a sujidade aqui externa e também manter a umidificação é usar o filtro umidificador passivo, o narizinho artificial. Alguns deles, ó, tem até entrada aqui para oxigênio se o paciente precisar de oxigenoterapia. Aqui, esse paciente traqueostomizado, ele pode ir para casa com a cânula, né? E pode usar o filtro umidificador. Alguns pacientes não necessitam de ficar com o umidificador o tempo todo, só fazem inalação de horário. E aqui é o outro paciente traqueostomizado. Ele mantém o traqueostoma aberto, mantém conexão com as vias aéreas superiores, mas o traqueostoma dele já está estabilizado e não há necessidade de manter uma prótese. Aqui é outro paciente traqueostomizado. Então, lembrando aqui, ó, nós falamos que aqui é um paciente traqueostomizado que mantém conexão com vias aéreas superiores, certo? E aqui, vocês conseguem notar a diferença entre esse aqui e o outro? O que falta nesse aqui? Alguém falou? A laringe, né? Então, o paciente traqueostomizado também pode ser um paciente laringectomizado. É um paciente que ressecou a laringe e que vai ter uma traqueostomia aqui definitiva, que ele pode manter cânula de laringectomia ou cânula de traqueostomia, ou ficar só com o traqueostoma aberto. A maioria dos laringectomizados, eles, ao longo do tempo, como eles têm um traqueostoma mais estável do que os outros, eles podem ficar sem a cânula. Bom, com relação, eu vou falar para vocês aqui esse slide rapidinho, mas a Luciana que vai falar um pouco mais sobre a ressocialização do indivíduo traqueostomizado. Então, aqui é só uma síntese. A ressocialização do indivíduo traqueostomizado depende de suas limitações funcionais. Como nós sabemos, tem vários motivos do paciente ser traqueostomizado, né? Alguns pacientes ficam mais limitados, que é o caso dos pacientes neurológicos, mas a gente tem também aqueles pacientes que foram traqueostomizados por uma doença, por exemplo, pulmonar crônica, né? Que acabou alterando a mecânica da respiração, ou, por exemplo, um laringectomizado que tinha um tumor, e que podem voltar completamente para a sua vida social. Podem voltar a trabalhar, voltar a ter lazer. Então, tudo isso vai depender das limitações funcionais que foram instaladas, da situação socioeconômica desse paciente, dos recursos físicos disponíveis e do processo de reabilitação. E esse processo de reabilitação envolve os profissionais e a família. Aqui, só para falar para vocês, quem quiser fotografar, guardar, esse é um artigo que eu e uma amiga minha escrevemos, eu e a Aline Tavares, sobre nós fizemos uma revisão sistemática e sobre os impactos que tem da cânula de traqueostomia na via aérea e sobre aquela questão lá do padrão Jackson que eu falei para vocês, o diferencial entre as cânulas e o comparativos entre as cânulas. Aqui é o meu nome, tá? Aqui tem meu endereço, o meu e-mail, meu telefone, quem quiser me perguntar alguma coisa. E é isso, agora eu vou passar a palavra para a Luciana. Boa noite. Enquanto ele vai colocando a aula, eu vou agradecer o convite, a CNPH, a Viviane, a Vivian, a toda a equipe que trabalha com ela. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu diria que é um convite honroso, mas também um pouco desafioso também, tá? Então, eu vou falar de atendimento ao paciente traqueostomizado, sob a ótica do fonoaudiólogo, e lógico que a gente faz uma interface
com a fisioterapia, com a enfermagem, com assistente social, com psicólogo e até com engenheiro, tá? Vou falar um pouquinho da minha experiência com esses pacientes. Eu atuo na área hospitalar há bastante tempo, mas eu atuo no domicílio também. Então, eu vou trazer alguns exemplos de casos para vocês. Eu só vou pedir, por gentileza, que não tirem fotos dos pacientes, embora eles tenham consentido com a apresentação nessa aula, tá bom? E, assim, na verdade, eu vou fazer uma aula mais introdutória e interativa. Eu vou fazer perguntas para vocês. Se vocês não ficarem intimidados, vou pedir para levantar a mão, tá bom? Se a gente vê que está difícil, a gente prossegue. Então, vamos lá. O manejo do paciente com cânula de traqueostomia, uma visão interdisciplinar. Então, só para dizer que não há qualquer tipo de interesse comercial na minha apresentação, eu vou apresentar alguns dispositivos, alguns sistemas para vocês, mas não tem qualquer tipo de interesse, e todas as informações apresentadas foram, na verdade, autorizadas pelos próprios pacientes. Então, só para a gente retomar, na verdade, o fonoaudiólogo, na sua essência, ele é um profissional que atua basicamente na área da comunicação humana. Se a gente for pegar a definição do fonoaudiólogo, ele tem a sua expertise na comunicação humana, mas dentro dessa proposta, dessa ciência, né, a gente tem como definição, que está na lei, né, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, o fonoaudiólogo ele avalia, faz o diagnóstico, a preservação e habilitação ou reabilitação da comunicação, da fonação e da deglutição, e tem outras áreas afins. Mas como a gente está falando de paciente traqueostomizado, a gente vai falar dessas 3 funções. Nessa aula, eu vou apresentar para vocês, né, as implicações da cânula de traqueostomia na fala e deglutição, aspectos relevantes na avaliação fonoaudiológica, a contribuição da válvula de fala, atuação interdisciplinar, o limite terapêutico nos casos de alta complexidade e um pouco sobre a ressocialização do paciente com cânula de traqueostomia. E eu vou começar a apresentação falando sobre um caso clínico, é um caso real, tá, de um paciente que a gente atendeu no hospital tem um tempo já, vai fazer 6 anos atrás. Um jovem de 28 anos, publicitário, ele foi, na verdade, internado, acompanhado da mãe da namorada, ele tinha uma dor abdominal há 10 dias, diarreia, febre e fraqueza muscular progressiva em membros superiores. A hipótese diagnóstica inicial era a síndrome de Guillain-Barré. Só para contextualizar, acho que todos sabem o que é a síndrome de Guillain-Barré, mas é uma doença autoimune em que o sistema imunológico reconhece e ataca o sistema nervoso, levando à lesão da bainha de mielina, que é uma estrutura importante, né, fundamental na integridade neuronal, que recobre e protege os nervos periféricos, garantindo a velocidade da transmissão nervosa. Então, a maior causa, na verdade, a maior manifestação da síndrome de Guillain-Barré é a paralisia flácida generalizada, nesse caso se trata de uma lesão axonal motora, caracterizada por fraqueza muscular progressiva, geralmente nesta ordem, membros inferiores, braços, tronco, cabeça e pescoço. Na primeira semana de internação desse paciente, o que foi observado? Até então aqui não tinha a presença do fonoaudiólogo, mas como é que esse paciente chegou no hospital? Com uma piora da força muscular global na primeira semana, tetraplegia flácida, uma diparesia facial, que é a paralisia bilateral da face, oftalmoparesia, uma piora da PIMAX, dificuldade para deglutir a saliva, hipoventilação e incapacidade de proteger vias aéreas, grande quantidade de saliva na orofaringe, ele foi submetido à sedação e à intubação orotraqueal. Na segunda semana de internação, ele já estava começando a sair da sedação, acordado, aparentemente com uma vontade de se comunicar, isso era o relato da equipe médica,
cânula de traqueostomia número 8,5, cuff insuflado. E aqui eu vou fazer uma observação que quando existe um relato, um registro no prontuário, porque eu fiz um estudo retrospectivo depois, quando fala que o paciente ele estava em vias de querer se comunicar e com muita dificuldade, houve uma conduta médica de aumento da sedação, porque viu que aquele paciente estava em sofrimento. Então, isso não é uma prática incomum. Às vezes o paciente agita, às vezes o paciente quer se comunicar, tem mudança do comportamento e às vezes a sedação entra como uma estratégia interessante para controle dessas manifestações. Né? A gente não está discutindo se é certo ou errado, tá? Mas eu estou falando que isso de fato acontece. O paciente ficou em ventilação mecânica contínua, já com dieta via sonda nasointeral exclusiva, e aí, na segunda semana, já foi solicitada a avaliação fonoaudiológica. De uma forma muito simples e rápida, eu vou pontuar para vocês que, nesse primeiro momento, o fonoaudiólogo ele avaliou as estruturas dos órgãos fonoarticulatórios, então, lábios, língua, bochecha, mandíbula. Esse paciente não tinha amplitude de abertura mandibular, não dava para avaliar outras estruturas da cavidade oral, do vestíbulo oral, palato mole, era difícil visualizar. Mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios e a proposta era fazer uma avaliação funcional de deglutição. Nesse primeiro momento, não. A ideia era a gente avaliar a deglutição de saliva e as condições de comunicação desse paciente. Bom, Luciana, e aí? É solicitado, esse aqui não é a foto do paciente, tá? É que eu vi uma imagem mais visível para vocês. O Blue Dye Test foi feito e foi uma triagem que deu como resultado um negativo. A gente vai falar um pouquinho sobre o Blue Dye Test, que é aquele feito com corante alimentício azul. O físio fez a aspiração traqueal, não saiu saliva corada pela canula de traqueostomia, e a gente tinha a informação de que ele era aspirado em média 5 vezes ao dia, e de certa forma, a gente já tinha uma informação de que ele tinha uma aspiração maciça de saliva, mesmo com o cuff insuflado, e mesmo o Blue Dye Test dando negativo. Tá? Nesse primeiro momento, não havia indicação de válvula de fala, não tinha isso como meta. Ainda nessa segunda semana, o que a gente pôde observar à beira-leito? O paciente acordado e consciente, parecendo tentar estabelecer uma comunicação, compreendendo comandos verbais simples, mas de que forma? Né? Ele tinha uma tetraplegia, ele tinha uma diparesia, ele tinha uma oftalmoparesia, quer dizer, de que forma que esse paciente estava tentando se comunicar? Ele apresentava discreto movimento anteroposterior e de lateralização cervical voluntário para responder perguntas simples, que dependiam de sim e de não. Então, isso dependia de mim ou do interlocutor endereçar perguntas simples, de modo que ele pudesse responder através dessas duas respostas. Obviamente que sim e não são as únicas respostas que a gente dá. Nem tudo é 100% sim, nem tudo é 100% não. Às vezes o paciente pode dizer, não sei, eu quero pensar, espera aí que eu não entendi. E como que ele vai, de alguma forma, dizer isso para você? Né? E associar respostas de sim e não com discreta movimentação e verticalização do ocular mesmo. Essas são as respostas. A gente vai parar um pouquinho nesse caso e eu vou trazer algumas questões. Questões que vão fazer a gente pensar no conhecimento prévio que a gente tem sobre atendimento de um paciente que eventualmente vocês possam receber na unidade de internação ou na UTI, né, ou na CM. Então, vamos lá. A gente vai para a primeira pergunta. Quais funções, pensando nesse caso, né, quais funções podem estar comprometidas no paciente usuário de cânula de traqueostomia? As funções sensoriais e motoras, os mecanismos envolvidos na deglutição, alternativa A, né? B, a função da fonação devido à falta de direcionamento de fluxo aéreo expiratório suficiente para as vias aéreas superiores, dificultando assim a comunicação oral, a produção da voz, né? O olfato e o paladar, ou todas as alternativas anteriores estão corretas? Quem é que aposta no A? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Quem acha que é o A, levanta a mão. Aqui, as funções que vocês acham que podem estar prejudicadas pela presença da tráqueo.
Letra B? Letra C? Letra D? Ok. É a letra D. É a letra D. Exatamente. Então, quem votou na letra D, é isso aí. Então, o que a gente pode ver aqui? Didaticamente, opa, espera um pouquinho. Didaticamente, a gente tem 4 fases da deglutição, didaticamente. Fase preparatória, fase oral, fase faríngea, fase esofágica. Mas existe uma fase anterior muito importante, que é a fase antecipatória. Embora a gente não considere muito essa fase, ela é a mais importante, pensando no paciente que tem alterações cognitivas, alterações perceptuais visuais, alterações perceptuais auditivas, idoso. Então, a gente tem muita coisa aqui para trabalhar na fase antecipatória, que é o cheiro, olhar para o utensílio, olhar para o alimento, olhar para a cor da comida, ver a consistência. Essas informações, elas são muito importantes. É a fase, vamos dizer, a antecipatória da deglutição, mas que é importante. É a mesma coisa se você vendar seus olhos e alguém te dá uma comida sem você saber se é colher, se está frio, se está quente, se é sólido, se é pastoso, se é líquido. Quer dizer, você perdeu essa informação, na hora que aquilo encosta na sua boca, você se desorganiza. Isso é normal. Façam essa experiência. A fase... Opa, desculpa, que eu estou um pouco acelerada. A fase preparatória, que é o movimento de captação, como a gente pega o alimento, como a gente mastiga. A fase que a gente joga esse alimento para trás, que é a propulsão oral, é o movimento antero-posterior de língua, que vai chegar nessa fase faríngea, que aqui tem um círculo bem marcado, e eu vou falar o porquê que aqui está marcado, que é a nossa interface. A fase faríngea é o momento do fechamento das pregas vocais, das pregas vestibulares, é onde existe a pausa respiratória, o fechamento glótico, que permite que o alimento saia, né? Vamos pensar assim, saia da cavidade oral e vá para o trato digestório, para o esôfago, estômago e assim por diante. Então, no momento que eu faço a deglutição, eu tenho o fechamento dessas pregas e a proteção da via aérea. E esse alimento vai aqui, passa pela transição faringoesofágica, onde inicia a fase esofágica. O que é importante saber aqui? Que as fases, elas são interdependentes. Desde a fase antecipatória, isso já vai modificar minha fase preparatória, oral, e vai comprometer as demais. Se eu tenho uma alteração na fase oral, eu vou comprometer a fase faríngea, e assim por diante. O que é importante falar? Que quando acontece o fechamento glótico durante a deglutição, e aí é onde vocês são muito importantes, a gente tem um fluxo aéreo expiratório, a gente tem nas pregas vocais mecanorreceptores que identificam aquela pressão e faz o fechamento glótico, permite o fechamento glótico, porque aqui embaixo tem uma estrutura, uma região chamada região subglótica, né? Que recebe a pressão que está vindo lá das vias aéreas inferiores, fecha a glote e aí o alimento vai em direção ao esôfago e trato digestório. O que é importante também? A gente sabe que no fechamento glótico, além do fechamento glótico ser uma proteção de via aérea, ele também, o fechamento dele permite que seja criado o quê? Uma pressão nas vias aéreas inferiores, que aquele pulmão seja pressurizado. Então, o fechamento glótico ele é importante para a proteção da via aérea, né, inferior durante o ato da deglutição, mas também é importante para pressurizar a via aérea inferior. A nossa interface, físios e fonos principalmente, eu sei que tem bastante enfermeiro e vocês estão aqui, é que a gente está falando de regiões aqui, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, né? A gente sabe que músculos respiratórios, tanto ins como expiratórios, são importantes na biomecânica da deglutição, e é sobre isso um pouquinho que a gente vai falar. Na fase faringe, então, Luciana, por que é tão próxima, por que existe essa interface, né, do controle ou da saída desse fluxo aéreo expiratório coordenado com a força mioelástica da laringe e as forças aerodinâmicas, né? Como é que acontece isso?
Primeiro que o movimento de posteriorização da língua, na hora que a língua joga o alimento para trás, o ocioide é tracionado para cima, elevando e anteriorizando a laringe. Nesse momento tem a abertura da transição faringoesofágica e a entrada do bolo no esôfago. Toda essa dinâmica está associada a uma baixa resistência da via digestiva. Esse diferencial pressórico é que determina a condução eficiente do bolo para o esôfago, desviando-se das vias aéreas que se encontram pressurizadas. Então, essa pressurização, ela se dá pela adução das pregas vocais, né, as vestibulares, e pelo deslocamento da epiglote e pela apneia protetora. Aqui a gente tem um artigo que fala, né, do impacto da cânula de traqueostomia ou do CUF insuflado na fisiologia da deglutição. O que acontece, então, com o paciente que tem uma cânula de traqueostomia e CUF insuflado, ou só a cânula de traqueostomia, porque é ela que ancora esse movimento de elevação e anteriorização da laringe, né? É a disfonia ou afonia, alteração do processo de umidificação, aquecimento e filtragem do ar, a dessensibilização da laringe, alteração do olfato e paladar, alteração dos mecanismos de defesa, aumentando, então, secreções e risco de infecções, modificação da resistência do fluxo aéreo, perda da pressão subglótica fisiológica positiva e obstrução esofagiana quando o CUF está hiperinsuflado. Sobre o CUF, é incorreto afirmar. O CUF insuflado ele pode ocasionar um impacto negativo na fase faríngea da deglutição, pelo fato de ancorar a laringe. Essa eu já dei a resposta agora há pouco, né? O CUF hiperinsuflado ele pode comprimir a parede anterior do esôfago, dificultando o trânsito esofágico e facilitando a ocorrência do refluxo alimentar. O CUF insuflado ele é indicado para vedamento das vias aéreas inferiores durante a ventilação mecânica e previne a broncoaspiração de secreções de alimentos recebidos por via oral e conteúdo gástrico. Ou o CUF, para adaptar a válvula de fala, a cânula de traqueostomia, é mandatório que o CUF esteja desinsuflado. Qual é a incorreta? Exatamente, a letra C. Muito bem. Por que a letra C? Porque não previne? Exatamente. Né? Então, a gente tem um artigo aqui que mostra o CUF insuflado, ele é indicado para vedamento das vias aéreas inferiores durante a ventilação mecânica e não previne totalmente. Se a gente for pensar, a Luzimar falou de aspiração maciça de secreção, aspiração maciça de saliva vai minimizar, mas não vai prevenir totalmente a broncoaspiração dessas secreções e de alimentos recebidos por via oral ou mesmo do conteúdo gástrico. Sobre o Blue Dye, teste com corante alimentício. Hoje em dia, na minha experiência, e eu vejo o relato de vários colegas, é que essa triagem, porque é uma triagem mesmo, acaba sendo opcional. E às vezes o paciente claramente é evidente que ele está aspirando saliva, né? E às vezes fazer o Blue Dye não é a melhor estratégia. Até porque a gente sabe que, já vou fazer o spoiler, né? Que 50% dos resultados do Blue Dye, eles são falsos negativos. Tá? Então, a gente tem aqui, sobre o Blue Dye, é um dos procedimentos mais utilizados pelo fonoaudiólogo para triar a deglutição de saliva dos pacientes traqueostomizados, de fácil execução, mas que exige critérios e metodologia adequada para a sua utilização. Consiste, olha isso, eu quero saber quem é que faz o Blue Dye como está descrito aqui, tá? Então, quem falar que faz, por favor, compartilhe comigo. Consiste no gotejamento de 4 gotas de corante alimentício no dorso da língua, sendo que o procedimento de aspiração traqueal deve ocorrer em intervalos de 4 horas durante 48 horas para identificação ou não da aspiração salivar. É que aí a gente não aspira, a gente fala com o físio, aspira, você pode aspirar de 4 em 4 horas? O que vai acontecer, né? Pesquisas mostram que este teste pode apresentar resultados falso positivo e falso negativo. Eu dei a resposta, né? E esse teste é suficiente para afirmar que o paciente pode ser alimentado por via oral sem risco de broncoaspiração. É a D.
Esse aqui jamais, né, gente? A gente tem o Blue Dye Test modificado, que é com alimento, mas mesmo ele não é suficiente para dizer, olha, o paciente pode ou não comer por via oral. Muito bem. Aqui a gente tem um artigo que fala sobre o Blue Dye Test, que pode apresentar resultados falso negativo e falso positivo também. E aí, como o Blue Dye, ele não é ele é uma triagem que pode opcionalmente fazer parte ou não do procedimento de avaliação fonoaudiológica, eu trouxe para vocês um pouco de como a gente estrutura a nossa avaliação. Tá? Isso é uma experiência nossa lá do hospital. É lógico que não existe uma ordem tão canônica, tão cronológica, mas é uma forma de a gente poder pensar. Primeira coisa, o nível de consciência e comunicação do paciente, como ele está se comunicando, de que forma. Aí a gente fala com o físio, não é assim, olha, físio, posso desinsuflar o cuff? Ele tá, qual é a quantidade de secreção? É grande, a média ou pequena? Qual é a coloração? Qual é o aspecto? Não, a pergunta é diferente. Então, ele está na VNI, está na ventilação mecânica, qual é a modalidade ventilatória? Você já fez algum procedimento com ele de ficar sentado, ou ele já fez ortostatismo, quais são os volumes, né? Qual é os resultados da PI, da PEMAX, a espirometria, se em alguns serviços, eu não sei, a gente não tem o PIT, que é para aferir a pressão traqueal, a gente não tem esse dispositivo no nosso serviço porque não tem liberação da Anvisa para a gente fazer. Pico de fluxo da tosse, por ser de uso individual, às vezes tem que trocar o bucal, a gente também ainda não utiliza no hospital. Avaliação musculoesquelética, raio-x de tórax e escala de Borg. Então, isso aqui é o que a gente pode perguntar para o físio, porque isso vai ajudar no nosso raciocínio clínico, até para considerar se ele é candidato ou não para uma adaptação de válvula de fala a curto ou médio prazo. A gente faz a avaliação fonoaudiológica propriamente dita, força, amplitude, direção e duração dos órgãos fonoarticulatórios durante o movimento. Eletromiografia, embora é um recurso que está sendo utilizado, a gente ainda não usa no nosso serviço, mas tem várias pesquisas já mostrando a importância, né, dessa avaliação complementar. Articulação para fins de fala. A gente faz a avaliação da deglutição de saliva, Blue Dye Test opcional. Se o paciente tem condição de ficar com o cuff desinsuflado e tentar uma possível adaptação da válvula de fala. Num segundo momento, ver a possibilidade de fazer avaliação funcional da deglutição com alimento corado, se tiver condições. Em alguns casos, a gente acaba pedindo, sim, exame complementar, que é o FIS, o FIST e o videofluoroscopia da deglutição, que é a avaliação da sensibilidade laríngea e avaliação da deglutição com mais foco na fase faríngea, que é a videoendoscopia da deglutição, e aí, numa etapa mais final, o processo de decanulação. Então, tudo isso é importante que a gente tenha uma interface, um trabalho em equipe. Eu trouxe para vocês, isso aqui não é para compartilhar informações, é para compartilhar dúvidas, tá? Porque, assim, fonoaudiólogo entender sobre ventilação mecânica para adaptar a válvula de fala não é o nosso território. A gente precisa conversar muito com vocês. Então, eu sou curiosa, eu discuto, eu vou lá, vejo o ventilador, tarará, mas a gente não tem domínio e por isso que a gente tem que fazer essa parceria mesmo, tá? Eu só trouxe algumas coisas que a gente tem na literatura e que a gente usa um pouco na prática clínica. Luciana, você adapta a válvula de fala, lógico que a gente preconiza com o paciente em nebulização, né, quando ele já está melhor, num estado melhor, mas se ele está na ventilação mecânica, qual é a modalidade que você adapta a válvula de fala? Melhor na pressão de suporte, não tenha dúvida. Ah, mas no modo assisto controlado você faz a adaptação? Se eu discutir com o físio achar que dá, a gente vai fazer um esquema para que isso possa acontecer. Mas, por pressão controlada, tá? Então, por exemplo, o que a gente tem que saber? Fonoaudiólogos, qual é a cânula, o tamanho da cânula, né? Há quanto tempo ele fez foi submetido à colocação da cânula de traqueostomia? Se ele está na pressão de suporte, existem condições melhores, na pressão inspiratória de 14 centímetros
de água com PIP de 5 a 8, por exemplo. Aqui, eu trouxe um exemplo do Peak Flow, né? Existem alguns resultados que nos indicam alguns caminhos. Então, Pmax menor que 45 centímetros de água é quando não produz pico de fluxo de tosse eficaz. Maior que 60, mecanismo de tosse eficiente, né? A gente sabe que maior que 270 litros por minuto é um mecanismo de tosse eficiente. Pensando em valores menores que 160 litros por minuto, a gente sabe que não pode desinsuflar o CUF, ou maior que 160, a gente pode não garantir que aquela tosse que o paciente tenha é suficiente para ele eliminar ou secreções a ponto de evitar uma infecção respiratória. No caso da pressão intratraqueal, na pressão traqueal, a gente sabe que, desculpa, gente, é maior ou igual a 5, fugiu aqui, tá? Maior ou igual a 5 na expiração passiva com válvula de fala, porque a gente coloca a válvula aqui, esse aqui fica na cânula de traqueostomia, a gente pode, já se é maior ou igual a 5, pode indicar alguma resistência expiratória excessiva, que isso pode ser um indicador de obstrução de via aérea. A gente tem aqui um exemplo de uma paciente que está em ventilação mecânica com a válvula de fala, no circuito bem longe. Ai, Luciana, está bem longe. Essa paciente falava bem? Falava. Mas existe, assim, uma sugestão de que a gente não passe dos 15 centímetros, correto? É isso, né? Tá? Aqui é uma válvula que a gente é unidirecional, dá para a gente adaptar no ventilador, tá? Exames complementares ainda na avaliação, só para vocês terem ideia, um paciente com válvula de fala, né? Aqui é a válvula que tem saída para oxigênio, o paciente fazendo o videodeglutograma, e só para vocês terem ideia que a gente também pode usar a beira-leito, o FIS ou FIST, que é conhecido como videoendoscopia da deglutição, como exame complementar. Materiais que a gente usa, né? Luvas, óculos, a EPI, óculos de proteção, esteto, espessante, a válvula, oxímetro, máscara e o corante alimentício. Sobre a válvula de fala, o que é incorreto afirmar? Eu tenho bastante coisa para falar, acho que eu vou antecipar a resposta, tá? Então, o que é sobre as vantagens da válvula? Na verdade, a gente tem que, isso é incorreto, né? Que a válvula ela promove, sim, um aumento das sensações olfatórias, diminui o esforço vocal durante a produção da voz, restaura a pressão subglótica fisiológica, melhora a biomecânica da deglutição, favorece a comunicação oral, favorece o fechamento glótico, né, durante a deglutição, a fonação, proteção de vias aéreas inferiores, mas não favorece, na verdade, não favorece o aumento do esforço expiratório e aumenta a frequência respiratória ou cardíaca, a não ser que o paciente tenha algum grau de desconforto. Porque isso daqui, né, essa manifestação é um indicador de retirada de válvula de fala. Indicação. Estado cognitivo preservado? Ponto de interrogação. Eu tenho pacientes que foram decanulados em estado mínimo de consciência, lógico que com muito critério, com muita discussão com a equipe médica, a gente já usou a válvula e já evoluímos para o processo de decanulação em estado mínimo de consciência. Capacidade pulmonar, CUF desinsuflado, ausência de obstrução de via aérea, ausência de secreção traqueal em grande quantidade, vamos dizer assim, né? Ter complacência pulmonar e se na ventilação mecânica, desvio de parte do... Aqui está errado, gente. O volume corrente é o Tzinho. Para as vias aéreas superiores, aumento da pressão subglótica. Qual é a contraindicação da válvula de fala? Laringectomias totais, paralisia bilateral de pregas vocais em adução, obstrução de vias aéreas, CUF insuflado, paciente muito grave clinicamente, muito secretivo, disartria grave também é um ponto de interrogação, depende um pouco do contexto, distúrbio linguístico cognitivo grave também depende, e ansiedade grave. Pacientes em ventilação mecânica, manutenção de adequado fluxo aéreo expiratório e força muscular. Então, a gente precisa avaliar, fazer essas considerações.
Adequado nível de consciência, estabilidade hemodinâmica, de preferência, adaptar a válvula na modalidade pressão de suporte, CPAP, BIPAP, cuff desinsuflado e pontuar sempre, isso é importante, objetivos, expectativas do uso da válvula de fala com a equipe, com os familiares e com o paciente. Às vezes o objetivo da válvula, porque agora a válvula não é válvula de fala, só é válvula da deglutição. Às vezes o objetivo da válvula é favorecer a deglutição e não a priori a fonação ou a comunicação oral. Aliada a tudo isso, a válvula de fala, uma vez que ela está lá instalada, permite o fonoaudiólogo circular por uma série de recursos, estratégias de tratamento que hoje a gente tem. Né? A gente tem exercícios, exercitadores respiratórios, incentivadores respiratórios que vocês também utilizam, mas que visam, de uma certa forma, maximizar a biomecânica no que diz respeito à fase faríngea da deglutição. Tá? Só para vocês saberem que, uma vez adaptada a válvula, a gente consegue explorar um pouco mais esse arsenal que a gente tem. A gente usa laser, a gente usa eletroterapia, a gente usa técnicas de indução, de movimento, exercícios ativos, manipulação, exercícios passivos, terapia indireta, que tem o IOP, que mede a pressão da língua, a bandagem também, né? E considerar que, para a retirada da válvula de fala, quais são os critérios? Sensação de calor, aumento do esforço expiratório, sensação de ar retido nos pulmões, a hipercapnia, queda de saturação, alteração da frequência respiratória ou cardíaca, e sempre considerar que a adaptação de válvula de fala é um processo gradativo. E aí, esse aqui eu vou fazer uma observação. Uma vez que o paciente é traqueostomizado, quem aqui conversa com paciente com traqueostomia, com cânula de traqueostomia, e que ele consegue dialogar, sem válvula de fala, tá? Livremente, uma comunicação super eficaz com o interlocutor. Quem consegue ter uma comunicação assim? O que eu ouço na UTI, geralmente, o paciente está se comunicando, ele está super bem, eu entendo tudo que ele fala. Agora, eu imagino a distância que esse paciente tem, né, lá no leito, o que ele está pensando e o quanto ele consegue produzir, articular, será que é o suficiente, correspondente ao que ele está pensando? Talvez ele já está usando inúmeras estratégias, se ele tem cognitivo preservado, para diminuir essa mensagem, para absorver parte dessa mensagem, para facilitar a comunicação. E pensando no paciente que está em treino progressivo, se ele põe a válvula, ele fala 2 horas. Aí as outras 22 horas. Como que é a comunicação? E quando ele vai dormir, ele precisa chamar alguém porque ele está passando mal. Como é que a gente faz? Na fase inicial da reabilitação desse paciente com cânula de traqueostomia, o fonoaudiólogo poderia ter como objetivos oferecer segurança ao paciente, fornecer à equipe e aos familiares informações, esclarecimento, suporte, indicações como a melhor forma de se comunicar com ele e discutir em equipe sobre condutas medicamentosas para minimizar a saliva num primeiro momento. Tá? A gente tem aqui um artigo que fala sobre qualidade de vida e reabilitação e sobre a reinstauração da comunicação, promover formação, supervisão e treinamento para família, cuidadores e equipe, todos da equipe, é papel do fonoaudiólogo e do profissional que tem expertise em disfagia. Como é que eu posso pensar na comunicação com o paciente? Princípios básicos. Redução do ruído, UTI é um lugar mais ruidoso que a gente vive. Iluminação, contato face a face, ele olhar a sua face, né, fazer a leitura face a face, mas produzir um som numa boa intensidade. Paciente com disacusia, o que a gente tem na UTI? O paciente que está lá, sem a prótese dentária, sem o óculos e sem a prótese auditiva. O paciente está em vulnerabilidade comunicativa, porque a primeira coisa que tira é o que potencializa ele para a comunicação. Então, aquele que tem disacusia, às vezes a gente tende a falar muito alto, e na verdade não é falar muito alto, é falar frente
face a face, porque ele vai fazer mais a leitura labial. O contato, né, face a face, de frente, e a comunicação, que é importante, mesmo que ela seja bem básica. Esse estudo é uma revisão sistemática de comunicação, como que é a comunicação em pacientes que estão dependentes da ventilação mecânica. E o que é mais interessante, é uma publicação que não é antiga, é de 2017, mostra que as várias formas, os vários métodos de comunicação utilizados de forma mista são os que favorecem a efetividade da comunicação do paciente na UTI. Então, como que é isso? É o paciente que usa a válvula de fala e usa algum sistema de comunicação alternativa quando ele não está com a válvula de fala. Algo muito interessante, a laringe eletrônica, que até então era usada com pacientes laringectomizados, hoje a gente vê artigos e vários trabalhos falando do uso da laringe eletrônica para paciente entubado, acordado. Que a premissa é não sedar tanto os pacientes que estão entubados. Então, a gente vê hoje mais pacientes acordados entubados do que a gente via antigamente. Logo, o que acontece? Potencialmente comunicativos, mais vulneráveis, né? Aqui a gente tem a Bloom, um tubo de traqueostomia da Bloom, que é da empresa Pulmodyne, que é uma válvula na verdade, é uma válvula de fala interna, vou falar de uma forma bem simplista, cadê a Bíblia? Interna, que você usa com o cuff insuflado. Ela é unidirecional, né? Certo? Ela é unidirecional, só que vai começar a ser utilizado aqui no nosso país, e quem tiver interesse em conhecer, quem tiver pesquisa e tudo mais, vale a pena conhecer essa cânula, porque a gente não tem sobre a aplicabilidade dela aqui, mas tem já no exterior alguns estudos, tá? Então, é isso, é a gente somar várias formas e métodos de comunicação. O Above Cuff Vocalization é uma técnica que está sendo bastante discutida hoje no nosso meio, que é você favorecer a comunicação fazendo um procedimento de aspiração do supracuff. Então, necessariamente, é um paciente que tem que ter o supracuff, aspira completamente o supracuff, tá? Limpou, a gente vai colocar o oxigênio de 3 a 5 litros de oxigênio contínuo, tempo máximo de 5 a 10 minutos durante treinamento e terapia fonoaudiológica, e esse oxigênio, o cuff insuflado, tá? Paciente com cuff insuflado. Esse oxigênio que está entrando, ele vai se dirigir para a via aérea superior, para a região glótica. Não necessariamente o paciente vai produzir uma sonorização, o som produzido no nível das pregas vocais, mas vai produzir algum som, um sussurro mais audível, favorecendo a comunicação, tá? Essa é uma técnica mais atual. Existe até uma escala de medida que a gente pode avaliar o paciente dia a dia para ver a condição dele de fonação. Agora, o que é importante falar? É treino com fonoaudiólogo. A outra coisa é um ar frio que está entrando, portanto, a gente tem que tomar cuidado, porque ar frio, né? E um fluxo, vamos pensar que é um oxigênio contínuo, também pode formar algum tecido granuloso, alguma coisa ali naquela região. Então, a gente tem que tomar cuidado, por isso que tem que ser um treino controlado, tá? E quando a gente não consegue adaptar a válvula de fala, o que a gente tem de tecnologia? Aqui, esse paciente, é uma pena que eu não consegui migrar o áudio, ele usa um sensor facial, por isso que eu falo do engenheiro. Tem um engenheiro que ele desenvolve alguns sensores. Esse é um sensor facial que fica em cima da cabeça do paciente, né? E esse paciente ele faz esse movimento de lateralização, o sensor capta esse movimento bem grotesco e dispara um alarme, que no caso desse paciente foi para acordar as cuidadoras à noite. Como ele é muito gente boa, muito gente fina, ele pediu para colocar o som da vaca. Então fica mu, mu, né? E as cuidadoras curtem, enfim, eles estão na brincadeira. Aqui, esse mesmo sensor, esse paciente, só para contextualizar, ele tem uma síndrome bulbar progressiva, a história dele é longa, ele teve um acidente, ficou
diagnosticado como Guillain-Barré, enfim, é uma história muito grande, mas eu vou simplificar. Ele tem uma síndrome bulbar progressiva, diagnosticada há pouco tempo, e esse mesmo sensor que capta o movimento da cabeça para o disparo do alarme, hoje a gente está fazendo algumas medidas, porque o movimento facial que ele faz decodifica em som de letra, porque assim, ele tem a maurose bilateral, então ele não enxerga, ele é tetraplégico, tá? E ele usa a cânula de traqueostomia e não é candidato à válvula de fala porque ele aspira maciçamente saliva, inclusive ontem ele estava internado, saiu agora. Mas ele não é candidato. Então, o que a gente pode oferecer? Ele usa um sistema de comunicação, não é esse, é um outro que eu vou mostrar rapidinho para vocês. Ele tem apenas esse movimento do dedo, um movimento bem distal. E que esse movimento é o clique do mouse. Foi feito um programa, não é de alto custo, tá? Foi feito no computador, por varredura auditiva. Como ele não lê, ele ouve as letras, ele decorou a disposição das letras. Conforme ele vai lendo as letras, ele vai selecionando e vai escrevendo. Hoje ele se comunica pelo Facebook, pelo Instagram, me manda várias mensagens, manda as reclamações que o sistema travou. Aí a gente chama o engenheiro para ajudar. E agora o que acontece? Como se comunicar por esse recurso é demorado, não é uma coisa rápida. Vocês imaginam como deve ser? A gente pensou em fazer um sensor que captasse alguns movimentos da face para transformar em vogais. Então, isso agiliza. Parte dos sons ele seleciona aqui, e quando ele faz a vogal, o sensor decodifica aquele movimento em vogal que vai para o computador. E tem vocalizador, né? Esse aqui, vocês devem conhecer, é o PCI, que é aquele que é por varredura visual para paciente tetraplégico. E aqui a gente tem, você consegue pôr, esse aqui é um sistema de chamada por paciente com tráqueo e que está no hospital, à noite ele estava com medo de dormir e não conseguir pedir ajuda. Não está aí? Se clicar em cima 2 vezes, ele não vai? A gente tem o privilégio de ter uma terapeuta ocupacional, com algumas terapeutas ocupacionais que avaliam a questão, e fisioterapeutas também, a condição de preensão, do que pode usar como acionador para usar numa função de campainha, de pedido de ajuda. Mas eu posso falar? O que eu posso falar é que uma campainha que a gente adapte, que a gente customize, traz muita função para o paciente, principalmente à noite, que o maior pavor deles é à noite, quando não consegue pedir ajuda. Aqui, aquele paciente que eu mostrei para vocês, lá do comecinho, que tem síndrome de Guillain-Barré, ele começou a se comunicar com uma prancha por varredura visual. Então, ele olhava o quadrante e a cor. Aí eu falava, é o A? É o B? Ele fazia assim ou assim com o olho. Então, essa é uma prancha que foi desenvolvida por um paciente com ela, tá? E aí ele faz o acesso pelo quadrante e depois pela cor para facilitar. Aqui é o eye gaze, na verdade a gente recorta uma folha de papel, é baixa tecnologia, e a gente olha atrás para ver onde ele direciona o olhar. Vou mostrar um vídeo para vocês, ele usando com a namorada. Opa. Que pena. Uma pena mesmo, bem legal o vídeo. Qualquer coisa, eu passo qualquer coisa no final, se eu conseguir mostrar, se a gente tiver um tempinho, eu mostro para vocês, é bem legal. O que a gente sabe é que quando a comunicação também é cuidado, o paciente recebe menos sedação, apresenta melhora clínica, melhor satisfação com o plano de saúde, menor tempo de hospitalização, maior controle, porque ele está totalmente desautorizado na maioria das vezes, e participação no autocuidado, e melhora a administração da dor.
Só para resumir, isso aqui, vocês vão falar assim, Luciana, quando é que o fonoaudiólogo é acionado para atender o paciente com cânula de traqueostomia? Antigamente era quando o paciente estava começando a desmamar da ventilação mecânica, pelo menos do modo controlado. Vai para cisto controlado, já está começando, vai para nebulização. Não. Aqui, a nossa história vai ser um pouco diferente. Qual é o momento? Hoje, a gente está elaborando, finalizando uma diretriz que, se é o paciente que está entubado, intubação orotraqueal acordado, ele está programado para uma traqueostomia, a gente atende o paciente já lá no início. Lógico que a gente vê nível de sedação, condições cognitivas, se está em delírio ou não, né? Tem todo um fluxo, mas a gente avalia o paciente lá já para favorecer a questão da comunicação. O que acontece? A gente atende o paciente entubado, então, não com olhar para a disfagia. A gente começa a trabalhar a disfagia no melhor momento, já sabendo a hora que pode começar, tá certo? E aqui tem todo um fluxo. Agora, Luciana, o que é mais importante daqui? Na verdade, cada serviço tem a sua história e a sua forma de fazer a sua construção, né? Quando a gente pensa no paciente que está com cânula de traqueostomia, a gente tem um percurso aqui. O paciente está com cânula e cuff insuflado, a gente vai trabalhar para que ele fique com o cuff desinsuflado, tem a opção de ficar sem cuff, não é a nossa realidade, a gente passa daqui para cá, adapta a válvula, tem a opção de ir para uma fenestrada, mas não é a nossa prática, diminuição progressiva do calibre, a gente faz essa transição, oclusão da cânula total e retirada. É mais ou menos esse o caminho, e cada serviço faz isso de uma forma muito bem detalhada. Existe uma diferença entre atuação multi e atuação inter. Atuação multi é quando a gente sobrepõe os nossos conhecimentos, a gente usa as mãos, né? A ideia do conhecimento multi é segmentar o sujeito em partes. Ah, esse aqui é da físio, esse trabalho é da fono, esse é da TO, esse é do enfermeiro, esse é do médico. Isso, nessa condição, é impossível a gente constituir um saber completo sobre o sujeito. E a gente nunca vai ter, independente da condição, né? Nunca a gente vai ter, conseguir abranger o sujeito como um todo. Mas na atuação inter, que é o mais, vamos pensar, mais positiva, existe um espaço comum em que o conhecimento não se esgota e vai além de nós mesmos. Às vezes eu chego a me questionar, olha, o que o físio me falou fez eu perder, parece que eu não estou sabendo nada do que eu estou fazendo. É possível a gente transitar numa zona de desconhecimento. Esse é o trabalho inter. É abandonar a segurança e o conforto que outorga o nosso saber, supostamente adquirido, e que a gente se arrisca a escutar o outro. Esse é o trabalho construído em equipe. Qual é a equipe? São vários. A gente tem vários, dentistas, assistente social, terapeuta ocupacional, médico, sempre incluindo o paciente e a família na tomada de decisões. Não é fácil, às vezes são desafios que a gente tem mesmo, né? E encerrando, a gente depende desse trabalho em equipe para a gente conseguir tudo isso, não é só o fonoaudiólogo, obviamente, né? Esse paciente, ele chegou à decanulação, a reintrodução da dieta total, aqui está com a consistência restrita, mas dieta total por via oral. E quando não é possível, falando da ressocialização, né? Aqui, peraí, deixa eu mostrar. Esse é o paciente de sucesso. Paciente com Guillain-Barré, aquele que eu apresentei para vocês. E aqui, 3 anos depois, ele casando. Esse é o momento, é a grande conquista. Essa é a namorada famosa que eu falei para vocês lá no comecinho. E quando o paciente não pode ser decanulado? Aqui era um vídeo, tá, gente? Quando o paciente não pode ser decanulado ou nem usar a válvula de fala, que é esse caso de deficiência múltipla que eu falei para vocês. A mãe usando o computador com ele tem o sensor no dedo, ele aqui usando o sensor facial, aqui ele na festa de aniversário dele,
Aqui a filha, ele escreveu lá no Instagram, minha filha Malu esteve em Salvador no último final de semana, na foto ela estava usando a placa alfabética para entender o que eu queria dizer. E aqui o sonho dele, porque ele é Ironman, atleta, o sonho dele era voltar a nadar. Obviamente, ele usa cânula, né, tá no ventilador, ele tem um Trilogy lá, é uma pessoa que tem condição socioeconômica, que foi um ponto que a Luzimar falou, tem suporte social, uma família muito engajada, e aí fizeram um caiaque adaptado para ele, tá? Pena que não dá para ver o vídeo, queria mostrar. Ele no caiaque, e foi o maior sonho dele, né? Lógico que tudo isso depende de todas aquelas condições que a Luzimar apresentou. Eu vou deixar meu contato com vocês e fico à disposição caso queiram fazer perguntas. Desculpe pela extensão da mensagem, tá? Obrigada. Opa, agora está funcionando. Gente, eu vou abrir aqui para pergunta, mas eu vou abusar do poder do microfone e eu vou me antecipar fazendo uma pergunta, Lu, que na verdade é uma angústia que eu tenho há anos, né? E aí, em alguns pontos da sua palestra, eu vim pensando nisso. Na UTI que eu trabalhava, a gente via algumas falhas na extubação por conta de disfagia mesmo. O paciente ficava cialorreico, ia broncoaspirando, aí começava a evoluir com desconforto, mesmo com toda a assistência, enfim, acabava sendo reentubado e tracostomizado por conta dessa disfagia. E aí, quando você pergunta quando que a gente chama a fono, né, ou fono, enfim, para mim é no momento que você entuba o paciente, não é nem na traqueostomia, é muito antes. E isso era uma angústia que a gente tinha. Poxa, será que o físio não pode ajudar a gente nessa avaliação antes da extubação? Não tem nada assim que a gente possa, pelo menos, antecipar alguma coisa, tentar prever se essa deglutição, se ainda tem alguma coisa. E todo mundo falava para mim, não dá porque ele está com o cuff insuflado. Não dá, ele está entubado. E aí chegou uma hora que, até discutindo com a equipe, a gente falava assim, não, esse paciente ele está com a boca sequinha, então acho que ele deve estar engolindo bem. Empiricamente, tá? E aí você estubava e você via que realmente ele estava bem. Ou então a gente falava, vamos tomar cuidado, ele está com muita cialorreia. Então, provavelmente, ele já deve estar mais disfágico, porque você ia estubar, ele estava acordado. Então, assim, o meu questionamento com eles, a gente até tentou ver algumas coisas na época, mas, enfim, até por uma questão de estrutura não tinha dado certo, será que nesse paciente entubado, a fono também não consegue ajudar a gente a ter uma ideia do que pode ser essa deglutição do paciente? Sim. Conseguiu entender o que eu quis perguntar? Entendi. Obrigada, Lu. Na verdade, a gente conheceu o paciente, tem outros fonoaudiólogos aqui de outros serviços, né? A gente conheceu o paciente entubado, isso não nos traz informações fidedignas sobre a condição de deglutição dele. Mas, hoje existindo o protocolo de risco para broncoaspiração em muitos serviços, o que a gente pode, talvez, ter como indicador? Os antecedentes desse paciente, né? História prévia de pneumonia, se já foi entubar outras vezes, como é que foi essa intubação, doença de base, qual é o motivo que levou ele para a UTI? Então, na verdade, se a gente for fazer um levantamento dos fatores de risco, e a gente ter isso como, vamos pensar assim, fazendo parte do protocolo do risco de broncoaspiração, certamente a gente vai ter um caminho promissor, na minha opinião. Não sei se vocês compartilham dessa ideia. Agora, a gente considerar em loco o paciente entubado e se ele vai ter sucesso ou não na extubação, em loco, a gente não vai conseguir, talvez, ter informações suficientes para isso. Não é a avaliação padrão ouro de sucesso ou falha, não é essa a questão. Mas era se essa visão do fono traria para a gente um ponto a mais para dizer se sim ou se não. Se ele é de risco para uma falha na extubação. Exatamente. Acho que sim. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas acho que sim, se a gente considerar isso que eu acabei de falar. Só um parênteses, né? A ideia, por exemplo, lá no nosso serviço, hoje, a gente avalia 100% dos pacientes que são admitidos na unidade crítica. A unidade crítica não é UTI.
A unidade crítica geral, tá? Então, 100% são contemplados numa ala, porque são 4 alas, é uma ala só. Então, na verdade, o paciente chegou lá, a gente avalia, independente de se ele tem risco ou não, a gente que vai validar esse risco. O mesmo procedimento será adotado na UTI. Então, é só para a gente pensar, paciente admitido na UTI. Lógico que isso depende de recurso financeiro, de dimensionamento do número de profissionais, não é uma coisa fácil. Mas se esse paciente é admitido na UTI geral, que seja, na minha realidade tem UTIs específicas, né? Na UTI geral, ele vai passar por uma triagem com o fonoaudiólogo. Hoje tem serviços que o paciente passa por triagem com o enfermeiro, né? Vocês estão me escutando, tá bem? Tem horas que eu esqueço que a gente tem a câmera aqui. Ai, desculpa. Então, se esse paciente ele é admitido na unidade e ele é avaliado pelo profissional, pelo especialista, é diferente até de ter um instrumento que seja de rastreio aplicado por outro profissional. Porque aí tem um conhecimento da expertise, né? Eu acho que poderia, sim, a gente pensar, esse paciente é de risco, porque ele já tem uma disfagia prévia, ele já tem uma doença de base que coloca ele em risco de broncoaspirar, enfim, acho que teria que amadurecer um pouco isso, mas eu acho que poderia ser promissor, sim. Achei que eu estava ficando louca. Obrigada. Eu acho que é uma coisa gente, para alguém pensar. tem perguntas? Eu tenho um monte, aproveita, que senão eu vou tomar conta do microfone. Tem como pôr o chat ali, se o pessoal mandar pergunta por lá, por favor? Lívia, antes da minha pergunta para a Luciana, para complementar o que você está falando, é uma coisa que a gente tem feito na nossa prática em alguns dos nossos serviços. Eu sou do GD, Luciana, e é a questão da participação do fonoaudiólogo na visita multi, conhecer o paciente, tá? E a indicação de medida xerostômica já quando o paciente está entubado. A gente tem feito muito isso, porque o médico não se atenta, né? Então, assim, o que a gente tem feito como forma de protocolo num dos hospitais que a gente está trabalhando e tem dado muito resultado a gente está ali todos os dias. Então, a gente vai discutindo com o fisioterapeuta, né? Aquele paciente está muito secretivo, às vezes ele não está nem pensando ainda na extubação, mas a gente já intervém com medida xerostômica, que a gente tem aí algumas opções no mercado, que é a propantelina, a atropina, né? Inalação, o Buscopan, e a gente já começa a introduzir essa medicação xerostômica no paciente entubado, tá? Mesmo a gente não tendo grandes evidências, e a gente tem tido bons resultados para a extubação mais precoce, para o paciente disfágico. Depois que ele sai da ventilação, a gente mantém essas medidas, não mantém? E aí você não sabe o que você vai encontrar lá na frente. A gente prepara ele para o momento da extubação, mas a gente não sabe o que vai vir depois, né? A partir do momento que você estubou esse paciente, a gente vai acompanhar ele conforme o protocolo, 24 a 48 horas, né? E a gente vai discutindo diariamente com a equipe médica e com a equipe da fisioterapia, dando feedback se ele está melhor, se ele está menos cialorreico ou não, para conseguir a evolução e a avaliação dessa deglutição. Tá? Empiricamente, estamos fazendo isso, né, com base na angústia dos fisioterapeutas e dos médicos. Sim. Legal. O que tem para paciente entubado é a inserção muito forte do odontólogo lá, por conta da higiene oral, pela redução do risco da infecção pulmonar, de aspiração de saliva por conta dos patógenos. O pessoal da odonto é muito forte nesse sentido. A gente não faz nenhuma intervenção pontual com os entubados, pensando na questão da xerostomia, mas eu acho que é interessante essa proposta. A gente não tem. Então a gente uma ideia que a gente vem trazendo aí, discutindo já há muito tempo com a diretoria, que nem sempre é fácil, mas para trazer isso, mas a gente tem feito empiricamente mesmo. A minha pergunta é com relação ao protocolo de decanulação de vocês, né? A gente tem aí, o GD tem 5 serviços, então a gente lida com dificuldades diferentes, bem significativas dentro do mesmo serviço, da mesma equipe, né? Então, eu tenho algumas dificuldades que eu não tinha há um tempo atrás e agora estou tendo de novo com relação à cirurgia torácica, né? De que eles começam, alguns têm um perfil de
cânula 8, cânula 7, cânula 5, cânula 4. E aí, assim, isso demora, prolonga muito. E eu tenho discutido, e eles vêm trazendo isso, não, mas pode ter fístula, né? Pode ter atresia, etc. Então, assim, eu tenho cirurgiões torácicos muito mais agressivos, onde eu peço, por exemplo, nosso paciente normalmente, se ele está bem, né, 48 horas com válvula de fala, a gente já chama a cirurgia torácica, e dependendo do perfil do cirurgião, quando eu chego lá no outro dia, ele arrancou a tráquea. Né, decanulou. 7 tira completamente, vai 7,5. Mas eu tenho outro perfil, que é aquele que fica, e alguns deles até passando para metálica, né? E está atrasando muito o nosso processo de decanulação. O protocolo está desenhado, mas eles não concordam muito e eu tenho esbarrado muito e queria saber a realidade de vocês com relação a isso. Lu, só antes de você responder, eu acho que vem a calhar com a pergunta aqui do chat, tá? Que ele queria saber mais sobre o desmame da traqueostomia no paciente adulto, se atualmente é preconizado esse desmame sem a passagem pela tráqueo metálica e como que essa oclusão pode ser feita, se tem algum oclusor específico. Acho que vem calhar um pouco aí com o desmame. Eu vou falar da minha experiência. Então, assim, eu trabalho no mesmo serviço há 7 anos. Então, eu cheguei lá, já tinha um modelo, um fluxo, né? Então, a gente tenta se adequar. Como é que funciona? Lógico que a gente precisa rever, a gente tem perfis heterogêneos de pacientes, então acho que isso é uma questão, nem todos são iguais, né? Mas por uma questão, vamos pensar numa conduta mais conservadora. Eu acho que a equipe tem um pouco mais esse perfil mais conservador, embora de forma coincidente ou não, semana passada eu fiquei sabendo de uma paciente que a gente estava atendendo que o médico ocluiu uma tráqueo 7,5 plástica com o êmbolo da seringa, que não é o que a gente faz, tá? Nem que isso é certo ou errado, mas não é o caminho que a gente faz. Como é que funciona? Geralmente, o paciente lá, ele usa, depende, né, da questão da anatomia, do pescoço, geralmente é a cirurgia torácica que escolhe o tamanho da cânula, coloca e tal, 7,5, 8, ok? A gente faz a adaptação da válvula, existe lá a gente preconiza pelo menos o paciente ficar 48 horas com a válvula de noite direto, tá? 48 horas, estabilidade clínica, o paciente não tem risco para uma cirurgia a curto prazo, o paciente está estável, tal. 48 horas, troca por uma metálica. A gente geralmente reduz o calibre. Isso é conversado com o físio e cirurgião torácico. Geralmente acontece assim para o tamanho 5, tamanho 4, oclui com o êmbolo da seringa depois de 48 horas ou 3 dias de canula, curativo oclusivo. Tá? Esse é o percurso que a gente faz. Eu, como fonoaudióloga particularmente, eu acho que esse caminho é o mais seguro. Eu vejo uma questão da segurança na alimentação, porque geralmente esses pacientes eles estão em vias já ou de dieta por via oral, ou em progressão de dieta. E aí o que acontece é que sempre o estômago ali, mesmo que tenha o curativo oclusivo, a gente não tem nenhum fechamento, nada um oclusor específico, é o curativo, é o apoio digital em cima do curativo, mas sempre tem um pouco de escape. Isso acaba interferindo, às vezes, na deglutição, principalmente de líquidos. Enfim, a gente vê que funcionalmente algum impacto negativo traz quando o paciente está em processo de melhora e de reabilitação no que diz respeito à reintrodução de alguma dieta, consistência alimentar, naquele momento. Ele está progredindo dieta ou está reintroduzindo a dieta por via oral, vamos com calma. Até para ter uma via aberta para favorecer a limpeza e também para favorecer a oclusão de uma forma mais gradual, mais gradativa. É assim que a gente tem feito. Eu queria perguntar para a Lu também, para as duas Lus, tá? A opinião de vocês. A gente falou muito sobre a questão da ressocialização do paciente, da importância da comunicação, o quanto ele não se comunicar interfere no nível de consciência e, às vezes, agitação, necessidade de sedação. E quando a gente fala aqui quando a gente fala da válvula fonatória, né, a gente fala dessa necessidade de você ter o cuff parcialmente desinsuflado para poder conseguir fazer isso
tanto com o paciente que está em respiração espontânea, quanto para o paciente que está em ventilação mecânica, né? Antecipar este momento, mesmo que o paciente esteja disfágico, mesmo que ele não consiga ficar com o cuff desinsuflado, você ter a possibilidade de fazer esse paciente falar o quanto antes. Qual é o impacto disso na ressocialização para vocês? Vocês acham que isso faz alguma diferença para ele ou não? Sim, faz. Como a Luciana comentou várias vezes, que uma das coisas que mais agoniza o paciente é o fato dele não conseguir se comunicar. E interfere até na evolução clínica desse paciente. Então, aquele paciente que consegue se comunicar o mais cedo possível, aquele paciente vai receber menos sedação. Se ele recebe menos sedação, ele vai evoluir muito mais rápido, né? Porque a gente sabe dos impactos que a sedação traz para a evolução clínica do paciente, né? E até na reabilitação motora, né? A partir da hora que o paciente está falando, ele vai conseguir perguntar, vai conseguir executar tudo aquilo que a gente está pedindo para ele. Vamos falar a realidade? Várias vezes eu estou lá suando, fazendo o paciente se comunicar, às vezes eu gasto 30 minutos para entender uma palavra que ele quer falar. Falar, como assim 30 minutos? Porque às vezes a gente não fala. Você quer perguntar alguma coisa? E se o cara quer perguntar e a gente não tem, não depende do sim, do não. Tá certo ou não? Não depende. Você quer falar, quer perguntar alguma coisa? Eu abri um leque enorme de opções. E aí eu vou ter que a gente tem uma forma de macroestrutura para microestrutura, de ir do que é mais geral para o mais específico, até chegar muito próximo do que ele quer dizer. Você sabe que às vezes a gente está lá, e aí o médico falou, você vai pôr a válvula? Ah, é melhor deixar sem válvula, porque o paciente que se comunica também não é legal, porque ele vai começar a reclamar, entendeu? Às vezes ele lá quietinho, não é verdade? Ele está lá quietinho, sem a válvula, né? Com a tráqueo, está tranquilinho, para que vai pôr a válvula nesse sujeito? E eu estou falando de uma realidade, várias vezes o médico fala, deixa sem a válvula, entendeu? Ou o contrário também. Nossa, você gastou 30 minutos para ele falar uma palavra. Eu falei, você imagina ele não conseguir nem falar essa uma palavra do que ele está sentindo, ou do que ele quer, ou do que ele está pensando? Que impacto isso tem para ele? A pessoa que está lá, ela está 100% na UTI, eu vou dizer, 100% desautorizada, dependente. Uma coisa que ela consiga expressar, você devolve em parte alguma coisa que ela pode, né, participar. E ela participar do autocuidado, isso tem uma implicação positiva, que a gente não tem dimensão. A gente só tem dimensão quando o paciente se recupera e ele te devolve isso depois. Ele fala, olha, você não tem ideia do quanto aquilo fez diferença. Eu acabei fazendo essa pergunta um pouco proposital, porque você colocou a traqueostomia Bloom ali na sua apresentação, e eu acho que a gente, enquanto empresa, não é só uma questão de ser empresa, mas a gente também tem que focar principalmente o que a gente vai proporcionar, né, o quanto a tecnologia que você vai trazer, ela vai proporcionar algum impacto para o paciente. Então, realmente, isso que ela falou, essa traqueostomia ela é nova, ela ainda não chegou, ela está para chegar, e a gente vem fazendo um trabalho muito grande em relação a isso, para ver o quanto a gente vai conseguir melhorar e causar um impacto maior na vida desses pacientes. Então, em breve aí teremos novidades. Vamos abrir para mais uma pergunta? E aí a gente já passou um pouquinho da hora. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não? Meninas, mais uma vez, muito obrigada. Assim, eu acho que hoje foi um dos dias mais cheios que a gente teve aqui no Jean. Acho que foi muito enriquecedor, muito esclarecedor, e essa troca entre áreas, ela sempre é muito rica e ela é fundamental aí para o nosso dia a dia. Tá? Muito obrigada pela presença de todos. Todo mundo pegou o cardzinho para a gente poder ir jantar? Todo mundo tem o papelzinho do jantar? Se não, é só pegar ali na porta com a gente, tá? Muito. Vivi? Uhum.
Mas passa aqui? Tá. Bom, quem quiser esperar um pouquinho, a gente vai tentar passar os vídeos aqui dela. Quem quiser ir jantar, fica à vontade, mas quem quiser assistir os vídeos, a gente vai tentar passar agora. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, viu?